Caso 39. A mesa do reajuste. Aumento não se pede, aumento se negocia com prova, com timing, um momento certo e alternativa. Aqui a gente fala de carreira, poder e mercado sem fantasia, vida real, mentoria prática e a verdade nua e crua que pouca gente te fala. Ele entrou na sala do diretor com duas coisas no bolso, um papel e um plano. O papel era a proposta, o plano era a saída. E pela primeira vez ele não estava pedindo, estava escolhendo. Eduardo Nogueira, 39 anos, gerente de operações numa empresa de serviços B2B, business to business, empresa que vende para outras empresas. Era competente, era discreto e confiável. O tipo de gente que carrega a casa enquanto os holofotes vão para outras pessoas. Nos últimos 18 meses, Eduardo tinha feito o impossível para parecer normal. Reduziu o retrabalho, aumentou margem de ganhos, reorganizou escala, segurou um cliente grande que estava indo embora e ainda apagou bastante alguns incêndios, que nem eram dele. Fez tanto que o trabalho ficou silencioso. E silêncio corporativo é perigoso. Quando dá certo, ninguém lembra. Quando dá errado, todo mundo aponta e lembra de você. No fim do ano veio o bônus, menor do que ele esperava. Menor do que fazia sentido. Não era miséria, era recado. Na noite que ele viu o valor, ele não explodiu, ele só ficou olhando a tela como quem entende o subtexto. Você é importante, mas não é prioridade. No dia seguinte, na Copa, ouvi o colega Marcelo de outra área comentar rindo. Cara, eu bati meta e ganhei quase o dobro. Tem que saber vender o próprio jogo. Eduardo. Eduardo forçou um sorriso. Por dentro ele sentiu vergonha, não de ganhar menos, vergonha de nunca ter aprendido a jogar essa parte na vida profissional. Em casa, a esposa Patrícia viu o rosto dele no sofá e perguntou, foi o bônus? Ele assentiu. Eu estou cansado de ser o cara que resolve e fica para trás. Patrícia foi direta, sem romantizar. Então você vai reclamar ou vai negociar? Ele respondeu como a maioria responde. Negociar aumento é chato, parece que eu estou pedindo, esmolando. Ela olhou firme. Chato é você ficar com raiva em silêncio e continuar igual. Naquela noite, Eduardo percebeu uma coisa. O problema não era só dinheiro, era poder. E poder no mercado de trabalho é a capacidade de dizer não, sem morrer por causa disso. Aprender a dizer não. A não dizer sim para tudo. Para a vida. Ele decidiu preparar a conversa como se prepara uma cirurgia. Aqui, em todos os dias, vale a visualização mental. Qualquer dia ainda vou fazer um caso para explicar como é que funciona. É fechar os olhos, controlar a respiração e imaginar tudo aquilo que você espera vivenciar no dia seguinte. As perguntas, as colocações, o ambiente, tua mente se prepara. Você prepara, não é discurso. Você prepara a tua mente para se adaptar ao problema, para te ajudar. Entra aí uma pessoa, senhorinha, que está aqui na tua coluna, que se chama Sara. Sistema reticular ascendente. Que te ajuda a colocar o holofote naquilo que você pensa, naquilo que realmente você deseja. Então, primeiro ele fez o que quase ninguém faz. Parou de listar tarefas e começou a listar impacto. Pegou uma folha e escreveu em linguagem de diretor. Fez todas as possíveis simulações. Viu mentalmente toda a situação, todo o diálogo, todo o ambiente que teria. Economia anual gerada, X. Cliente Y retido, receita preservada de tanto. Tempo de ciclo reduzido, ganho operacional estimado, risco reduzido, multas evitadas e assim por diante. Mas tem que ordenar isso, tem que colocar isso numa linguagem simples, direta, sem ser agressiva.
mas mostrando. Depois ele fez o que dá frio na barriga, descobriu o mercado, ligou para 2 pessoas confiáveis que o conheciam, sem drama, conversa de trabalho mesmo. E perguntava, quanto paga um gerente com meu escopo? Um respondeu, você está abaixo. O outro respondeu, se você sair, você melhora, mas tem que se posicionar. E aí veio o passo que muda tudo. Ele construiu a BATNA. BATNA é a opção 2. B. A opção C. Caso tudo dê errado, o que me resta? Qual opção? Isso serve para negociação de salário, isso serve para negociação de cargo, isso serve para negociação com investidores, isso serve para negociação com cliente. Você tem um objetivo e se ele não for alcançado, você está com a segunda proposta pronta. Aceitável. A melhor alternativa caso a negociação falhe. Não era ameaça, era vida. Vida de verdade. Ele atualizou o LinkedIn, conversou com 2 ex-colegas, marcou uma conversa com um cliente antigo e abriu 2 portas novas. Não fechou nada, só criou opções. Na 3ª semana, Eduardo pediu reunião com o diretor. Roberto Lima, 52 anos, um homem de números e pressa. Diretor típico, não é mau, mas não é terapeuta. Não é psicólogo interessado no teu drama interior nem na tua vida pessoal. Ele respeita quem fala curto, com prova, evidência e risco possível. Sim, diretor, avalia risco. No convite, Eduardo escreveu só uma frase. Dr. Roberto, quero alinhar escopo, resultado e remuneração para 2026. Dr. Roberto aceitou. No dia da reunião, Eduardo chegou 10 minutos antes, não para ficar ansioso, para respirar e lembrar do plano. Estava tenso? Estava com antecipação? Foi ao banheiro, lavou as mãos, os pulsos com água fria, acalmou a respiração, tirou a ansiedade, a tensão, baixou o nível de adrenalina. Tempo de antecedência sempre, antes de reunião, antes de negociação, é para isso. Sem queixa, sem emoção solta, sem comparação com um colega. Ah, porque fulano ganha mais, ou o bônus dele foi maior. Não. Roberto entrou e foi direto. O diretor. Fala, Eduardo. Eduardo abriu com calma. Roberto, eu quero alinhar 3 coisas. O que eu entrego, o que eu vou entregar daqui para frente e como isso vai ser reconhecido em salário e bônus. O diretor Roberto recostou na cadeira. Você está pedindo aumento? Eduardo respondeu sem tremor, mas sem agressividade, voz calma, controlada. Eu estou propondo ajuste de mercado e de responsabilidade com compromisso de entrega. E colocou o papel sobre a mesa, uma página, sem PowerPoint, sem desenho bonito, sem imagem colorida, simples e direto. Pouco texto, uma página só. Que o diretor vai nos pontos, segundos. Roberto leu rápido e soltou a primeira defesa padrão. Isso é clichê, gente. Tá. Eu entendo, Eduardo, mas o budget, o orçamento está apertado. Eduardo já esperava e respondeu como adulto que tinha se preparado. Respondeu, eu entendo, por isso eu trouxe 3 caminhos. E doutor escolhe o que é viável. Roberto levantou a sobrancelha. 3 caminhos? Eduardo apontou. Caminho 1, reajuste fixo significativo mais revisão de bônus, proporcional aos resultados que ele já estava sustentando. Caminho 2,
Reajuste menor agora. Mais gatilhos claros, critérios para aumento em 90 dias, com base em metas objetivas. Quantificáveis, métrica, possível de avaliar. Caminho 3, sem reajuste fixo, mas bônus maior e protegido por contrato interno, um acordo formal, contratual, ligado a métricas que, óbvio, ele controlava. Roberto se recostou de novo à cadeira por alguns segundos e tentou então o segundo reflexo padrão. É padrão, é aprendido, é repetido. Mas, Eduardo, você já é bem pago. Eduardo não mordeu a isca, não. Já estava preparado para isso. Doutor, eu sou bem pago comparado a quê? Eu trouxe referência de mercado e escopo. Hoje meu cargo tem responsabilidade de X, mas remuneração de Y. Isso cria risco. Eu reduzo o escopo, que a empresa obviamente não quer, ou a gente ajusta reconhecimento. Dr. Roberto estreitou os olhos. Risco? Eduardo foi cirúrgico. Doutor, risco de dependência. Minha área virou o ponto crítico. Se eu travo, trava cliente. E eu não quero usar isso como ameaça. Eu quero usar isso como maturidade, ajustar antes de virar crise. Diálogo adulto preparado, sensível, voz tranquila, sereno. Dr. Roberto ficou em silêncio, aquele silêncio que pesa. E veio a pergunta que define tudo. Eduardo, você está com proposta lá fora, não? Aqui 90% dos profissionais mentem mal e se queimam. Ou falam a verdade crua e se suicidam. Entenda, para fazer isso, você precisa ensaiar mentalmente. Você precisa se preparar interiormente, psicologicamente, e estar seguro e dizer a verdade, sem afronta. Eduardo fez o caminho maduro. Doutor, eu estou conversando com o mercado para calibrar valor. Entender o mercado, como todo gestor responsável faz. Eu prefiro resolver aqui, porque aqui eu já tenho entrega e história. E, ademais, eu gosto da empresa, eu gosto da estrutura, eu gosto do ambiente. Eu gosto da cultura da empresa. Mas eu também tenho que ser adulto com a minha vida. Irresponsável. Não era ameaça, era limite. Dr. Roberto fechou o papel e se levantou. Eu vou ver com o financeiro. Eduardo não aceitou vou ver como final, não. Perfeito, doutor. Então eu proponho o próximo passo. Até sexta-feira você me diz qual dos 3 caminhos a empresa escolhe. E se nenhum for possível, você me diz isso com clareza. Eu só preciso de previsibilidade. Roberto olhou e, pela primeira vez, pareceu respeitar mais Eduardo. Na sexta-feira, Roberto chamou Eduardo de novo, sem rodeio. Eu consigo o caminho 2, um reajuste agora e revisão em 90 dias se você bater os gatilhos. E o bônus eu ajusto com fórmula diferente. Eduardo respirou. Quase aceitou só por alívio. Mas alívio é perigoso. Cuidado com as armadilhas. Ele perguntou, Dr. Roberto, quais gatilhos exatamente e quais decisões eu preciso ter autonomia para cumprir? Sim, porque apresentar resultados sem ter autonomia para realizá-los é armadilha. Planos têm que ser coerentes, possíveis, realizáveis e concretos e fáceis de medir.
e autonomia para realizar o trabalho. Dr. Roberto respondeu: autonomia em escala e contratação. Eu travo só gastos acima de X mil. Eduardo assentiu. Fechado. Mas, doutor Roberto, por favor, vamos colocar isso por escrito? Roberto deu um meio sorriso. Você está mais duro, hein, Eduardo? Eduardo respondeu sem agressividade. Doutor Roberto, eu estou mais claro. 90 dias depois, Eduardo bateu as metas, porque agora tinha autonomia real e o reajuste final veio. Não virou milionário, mas saiu do lugar do resolvo tudo e engulo todo e fico quieto, esperando uma bondade de reconhecimento material. E isso vale mais do que muita gente imagina. Na mesma noite, Patrícia olhou para ele e perguntou: e aí? Ele respondeu com um cansaço bom: eu aprendi a falar de valor sem pedir desculpas. Para refletir, negociação de salário não é sobre merecimento, é sobre equilíbrio de forças e clareza de valor. Quem pede aumento com emoção solta. Solta o que não precisa e o que não deve. Mostra o lado ruim do que está aqui na mente. Vira criança pedindo prêmio, pedindo chocolate. Quem negocia com impacto, proposta e alternativa vira adulto ajustando o contrato. Alternativas, ele criou 3 possibilidades. Se você, em qualquer negociação, em qualquer venda, em qualquer situação com investidores, como empresário ou como empregado negociando com fornecedores, entenda, dê sempre alternativas. Ou senão você estará forçando a decisão, ou isso ou nada. Percebe a diferença? Quem negocia com impacto, proposta e alternativa vira adulto ajustando o contrato. E tem uma verdade amarga: muitas empresas não te pagam mais porque você é bom. Elas te pagam mais quando percebem que você sabe o que você vale e que você não está preso pelo medo. Pergunta que fica: você está trabalhando para ser indispensável ou está trabalhando para ser respeitado? Ah, são coisas bem diferentes. Uma mini fábula: o mercador e o peso, fundamental entender. O mercador vendia frutas numa balança antiga. Um dia ele percebeu que sempre saía perdendo. Não era porque as frutas eram ruins, era porque o peso estava descalibrado. Ele poderia reclamar do destino ou ajustar a balança. Lição: se você não calibra o valor, o mercado calibra por você para baixo. Mentoria, prática. Prepare impacto, não tarefas. Diretor compra linguagem de risco e resultado, objetiva. Troca: eu faço muita coisa por eu gerei X, eu reduzi Y, eu protegi Z. Eu faço muita coisa, é etéreo, é efêmero, é fumaça. Se você não quantifica, não põe valor, alguém vai minimizar. Porque é o papel de cada um. O papel da empresa é ter o seu trabalho melhor, pelo menor valor. O seu trabalho é buscar o justo, não o impossível. 3 caminhos, e não faça drama, não suplique, não invente, não chantageie. Quando você traz opções, você vira negociador, não suplicante. 3 caminhos clássicos: reajuste fixo mais bônus ajustado. O outro, reajuste agora e revisão em 60 a 90 dias com gatilhos declarados, escritos. Bônus maior com autonomia e métricas claras. Sem autonomia você não realiza e aí o valor não vem e você é cobrado pelo que você não produz, não entrega. Opções. A opção B, C, D. BATNA. Melhor alternativa caso a negociação falhe. Não é ameaça, é paz. É mesa de conversa madura de adulto.
Bhatna é você poder ir embora sem implodir. As opções B, C e D, elas se constroem como? Com conversa com o mercado, com portas abertas para outra posição, se nada puder ser obtido, para reserva mínima quando possível. Você tem que ter uma reserva financeira para suportar períodos, o ideal é 1 ano de manutenção da tua vida normal, mas o mínimo de 6 meses. E não é para ser utilizada para problemas domésticos, para troca de imóveis, para troca de carro, para problemas de saúde, internamento, para atualização profissional, cursos. Não, é reserva para esse momento específico. Quando não houver mais receita entrando no caixa. E reputação e evidência organizada, manter o teu histórico profissional detalhado, não é currículo, é a tua história de vida profissional, com muito detalhe sendo escrita, é o teu livro do trabalho. Sem as opções B, C e D, você negocia com medo. Com medo você aceita migalha e sai feliz por não ter levado um chute na bunda. Sem nada. Desculpe o termo. Roteiro de conversa curto e forte. Use esse esqueleto. Quero alinhar escopo, resultado e remuneração. Aqui estão entregas e impactos. Aqui estão 3 caminhos viáveis. Qual você escolhe, em qual prazo decidimos? Quais autonomias eu preciso para cumprir? Peça previsibilidade, não bondade. Não implore por existir. Vou ver, mata a carreira. O que você precisa é data, caminho, critério de avaliação. Sem isso você vira refém de promessa. Vamos aguardar, o momento não é bom. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e mais 1 ano. Erros fatais. Comparar com um colega. Fulano ganha mais, exerce uma função para ela, inclusive resulta menos que eu. Que horrível. Pedir um momento emocional, com raiva, com frustração, com humilhação recente, aí é o teu ego falando, te empoderando, machão, mulher empoderada, profissional forte. E sem proposta, sem números, sem alternativa, sem mostrar o que produziu. É aceitar, vamos ver, sem prazo e sem critério, e sem ficar compromisso no papel, no final. No papel, por favor. Por que diretores mudam? Por que compromisso verbal vira briga futura? Por que pessoas mudam de ideia? Por que momentos dentro da empresa mudam a situação? E ameaçar sair sem ter o plano B, C e D real, de verdade, porta aberta de verdade, quase compromisso, em hipótese alguma. Prepare o seu teto futuro antes de deixar o seu teto atual, mesmo que tenha reserva financeira para isso. É dinheiro que não retorna para o caixa. Quando é a melhor hora de negociar? Quando você tem entrega recente comprovada, forte, grande. No próximo ciclo de orçamento chegando. Quando o escopo está crescendo sem remuneração acompanhar e quando você está emocionalmente estável, não desequilibrado emocionalmente, não se sentindo humilhado, não com o ego super avaliado. Negociação com raiva é tiro no pé. Eu diria mais, é tiro no peito. E se eu não tenho número, acabou? Não, mas você precisa de evidência, de prova, de casos, de clientes salvos, de riscos evitados, de clientes importantes que trouxe, de lucro, de feedback, de comparações antes e depois. Sabe aquela propaganda? A figura antes gordona e agora magrinha? Antes pouco resultado, agora lucro grande. Indicadores aproximados. Diretor aceita estimativa honesta, aproximada, honesta, não superavaliada. Não aceita, confia em mim, por favor, diretor, estou dizendo a verdade. Isso é lastimável. Como pedir bônus maior sem parecer ganancioso?
Não é uma questão de ganância. É uma questão de valor de mercado, simples assim. Troque o eu quero por modelo de incentivo. Quero alinhar bônus e métricas com resultados que eu controlo para proteger resultado para a empresa e reduzir risco. E se o diretor fechar a cara e te disser bem francamente, se não está feliz, a porta é serventia da casa. Isso é teste de poder. Aí você responde sem tremer. Eu prefiro construir aqui, mas eu também preciso de alinhamento, de escopo, de posicionamento. Se não houver, eu tomo decisões com serenidade e calma. Se ele insiste, seu problema não é salário, é cultura. Como saber se eu estou sendo feito de bobo? Se você recebe elogio, mas não vem acompanhado de autonomia para conseguir o resultado que te propõe. Promessa, mas sem data. Mais responsabilidade sem reconhecimento. Isso é o pacote do segura aí mais um tempo. E ele dura anos se você deixar. Porque sim, cada retorno teu para conversar do assunto é uma carga que aumenta nas suas costas, é um peso horroroso. Não sinta-se assim. Mesmo que você não seja bastante, como eu direi, de linguagem fácil, que seja muito introspectivo, calado, que não consiga se expressar adequadamente bem, prepare por escrito, treine sua mente, feche os olhos, veja todo o ambiente, veja toda a negociação. É uma negociação. Pense em você entrando numa loja para comprar algo de um valor considerável. Você não tenta as possibilidades possíveis de negociação e ambos não conversam gentilmente, não acaloradamente. É a mesma coisa. Não seja dependente. Aprenda a descobrir qual é o seu valor para ele, simples assim. E se não for, continue trabalhando, dando o mesmo resultado melhor de si, porque você se respeita e respeita um contrato que fez com a empresa e prepare o seu caminho futuro em outro lugar. Verdade nua, crua, despoderada, desavergonhada, sem vergonha, que poucos te falam, a maioria te diz isso. É uma mentira corporativa. É trabalhe duro que eles vão te reconhecer. Mentira. Reconhecem o quê? Muitas vezes reconhecem com mais trabalho, não com dinheiro. Puxa, você é ótimo. Olha, você tem mais estas e estas metas, porque você é fantástico, você produz mesmo. Eu tenho certeza que você fará o melhor. É muito bom para o ego, mas não passa de um dia. Elogio é bom, mas não paga a conta e não enche a tua conta no banco. Reconhecem o quê? Não com dinheiro. Salário e bônus são política, orçamento e risco. O diretor não acorda pensando, vou premiar o Eduardo, como ele é bom. Ele acorda pensando, como eu bato a minha meta sem estourar meu orçamento, simples assim. Se você não mostra que você reduz o risco e aumenta o resultado, você vira custo. Tem outra pancada. Tem empresa que só ajusta quando percebe que você pode sair. Não porque ela te ama menos, mas porque o sistema responde à pressão real, não à justiça. Justiça não existe. Nem no mundo, nem no mundo corporativo. É feio? É. É realidade? É. Por isso, plano B, plano C, plano D, plano E. Melhor alternativa caso a negociação falhe. Não é truque, é dignidade. E você não ficar preso numa cadeira por medo. Mas não saia rompendo o que você tem hoje. Planeje.
estratégia, inteligência. Sem isso fica difícil a vida. Se esse caso te fez pensar, te ajudou, se inscreve no canal, dá o like, o dedinho não dói, não custa nada. Escreve nos comentários críticas, sugestões, temas que você quer ver tratados aqui. Isso ajuda o programa a chegar a mais pessoas. E se você não gostou do conteúdo, recomenda para os seus desafetos, eles vão aproveitar, tomara que deem o like. Ajuda do mesmo jeito. Valor não se implora, valor se prova e se protege. Aproveite seu dia, seja feliz. Até o próximo Casos e Carreira.